Dando continuidade, pessoal, assim como esse exemplo, né? Então, as pessoas em países africanos, obviamente, né, a cor da pele que predomina é a cor negra mais do que a pele branca. Então, são variações anatômicas que não trarão prejuízo aos indivíduos. Eu deixei aqui algum outro exemplo sobre a ramificação da artéria radial. Tá? Então, a ramificação dessa artéria irrigará sangue ao antebraço, ao punho e às mãos, e essa ramificação ela é mais comum na fossa cubital, ou seja, na porção anterior do cotovelo, mas em alguns indivíduos essa ramificação se apresenta na região axilar. Isso não trará prejuízo algum aos indivíduos, tá? Então são as chamadas variações anatômicas, como esse exemplo que eu dei aqui da ramificação da artéria radial, que comumente se apresenta na porção anterior do cotovelo, mas que em alguns indivíduos essa ramificação se apresenta em maior frequência na região axilar e não trará prejuízo. Esse sangue será irrigado ao antebraço, ao punho e às mãos, de forma que não trará prejuízo ao indivíduo, tá? Bom, então vamos começar a falar sobre alguns termos ainda aqui na anatomia. A anomalia. O que é uma anomalia? É uma alteração morfológica que vai sim trazer prejuízo no funcionamento desses órgãos, tá? Eu vou ler aqui o slide deixado a vocês. Uma anomalia é uma diferença morfológica que causa prejuízos no funcionamento. Por exemplo, a fissura lábio-palatino. Então, o que acontece? Quando há um mau desenvolvimento, né, dos lábios e do palato, o céu da boca, e consecutivamente essa anomalia, ela traz sim prejuízo aos indivíduos, tá? Então, esse exemplo que eu dou a vocês, o que acontece? Como não há o desenvolvimento correto dos lábios do paciente, consecutivamente ele terá problemas na fonação, né? Ele vai ter uma dificuldade maior na fala, ele vai ter dificuldades no se alimentar, na respiração. Essa abertura poderá ser uma porta de entrada para possíveis infecções. Então, essa anomalia anatômica, ela já traz prejuízo à função, tá? Então, ela já traz muitos comprometimentos, infecções recorrentes, sem contar também da questão psíquica, né? Porque essa alteração, ela faz com que os pacientes sofram muito preconceito, né? Tenham uma dificuldade na aceitação da autoimagem. Então, podemos considerar aqui a fissura lábio-palatino como uma anomalia anatômica, ou seja, a forma destes órgãos já trazem um prejuízo funcional, né? Já trazem um prejuízo do funcionamento desses órgãos, comprometendo assim a qualidade de vida dos nossos pacientes, tá? Então, quando a diferença anatômica é incompatível com a vida, né? Como a anencefalia, por exemplo, chamamos de monstruosidade, quando o paciente, por exemplo, não possui o encéfalo, né? Então já é uma questão assim mais gritante que traz um comprometimento, enfim, o paciente já não tem nem como mais sobreviver numa condição anatômica tamanha complexidade que fará com que todo o seu organismo sofra um impacto por conta dessa diferença anatômica, tá? Bom, então a gente também aqui na anatomia nós temos as regiões principais e as suas subdivisões. Então, a cabeça nós dividimos entre o crânio e a face, tá? O pescoço como sustentação, o tronco, tórax, abdômen e pelve são as divisões que a gente faz. Os membros superiores, ombro, axila, braço, antebraço, punho e mão. Membros inferiores, nádegas, coxas, joelhos, pernas, tornozelo e pé, tá? Eu deixei aqui umas figuras a vocês. Vamos falar então sobre o que são planos e secções. Os planos anatômicos, turma, eles são como se fossem formas de nós dividirmos o corpo. Tá? Então, os planos, hipoteticamente falando, nós dividiríamos o corpo fazendo algumas divisões, tá? E aí a gente vai explicar aqui. O plano sagital. O plano sagital, ele divide o corpo do lado direito e do lado esquerdo. Plano sagital divide do lado direito e do lado esquerdo. Esse é o plano sagital, tá? O plano frontal divide anterior e posterior, tá? Anterior
e posterior. O plano transverso divide o corpo acima e abaixo, encéfalo, caudal